Bom, vamos dar início até o pessoal ir chegando, mas vamos fazer uma pequena introdução ao nosso tema, né? Então, boa noite a todos vocês, que façam um bom proveito hoje da aula. Hoje o nosso assunto 5 é sobre contrato de transporte e contrato de seguro. Então, eu separei a primeira parte sobre o contrato de transporte, que nós vamos estudar agora. O contrato de transporte, como a maioria dos contratos na nossa vida cotidiana, né, eles são de extrema importância, tanto para a movimentação nossa de pessoas, né, mas também para deslocar alimentos, animais, matérias-primas, ou seja, todas as cargas que a gente precisa mover de um lado para o outro, tanto para incentivar a economia, como também em benefício nosso. O contrato de transporte possui grande relevância para o desenvolvimento econômico das cidades e são classificados em transporte de coisas, de pessoas, transporte fracionado, transporte cumulativo, aquaviário, rodoviário, ferroviário e multimodal. No nosso Código Civil, ele trata entre transporte de coisas e transporte de pessoas, conforme nós vamos verificar. E as outras são ramificações, que têm as suas leis especiais também, que são aplicadas além do Código Civil. As modalidades de transporte são muitas e diversas, assim como os tipos de contratos de transporte que as regulam. Além de variados, os contratos de transporte são também um instrumento antigo. Isso porque, desde o princípio da civilização, se transportam coisas de um lado ao outro por meio de acordos entre indivíduos. Antigamente não existia a questão de transportadora, nada. Então era um acordo que se fazia entre as pessoas. Ah, você vai em tal lugar, então você leva tal coisa para mim, e assim era feito. E ali eles acertavam alguma troca entre eles. O Código Civil, como a gente sabe, é o nosso ordenamento jurídico que estabelece todos os direitos e deveres das pessoas, ao longo de toda a vida, desde o nascimento até a morte. Se vocês pegarem um Código Civil, ele vai ter todo o ordenamento falando do nascimento, da vida, da capacidade, dos direitos, aí vem os contratos, aí vem as obrigações, direitos e deveres, vem a família, vem casamento, filhos, até chegar na morte, onde nós vamos ter a sucessão. Então, por meio do Código Civil, também são reguladas questões relativas a bens e relações de âmbito privado. O Código Civil de 1916 não fazia menção ao tema transporte, do contrato do transporte, especificamente. Tudo isso era tratado no antigo Código Comercial Brasileiro, que regulava esse tema. Então, até 2002, quando surgiu o novo Código Civil, aí passou-se a regular esse tema de contrato de transporte no próprio Código Civil. E ele traz um capítulo dedicado ao transporte, que é o capítulo 14, o qual é subdividido em disposições gerais, transporte de coisas e transporte de pessoas. Esse ordenamento ele traz as diretrizes que regem toda essa atividade de transporte. Veja que a existência desse capítulo no Código indica que esse tipo de contrato ele contém particularidades e é muito importante para regulamentar. Então, por isso que ele foi introduzido no Código Civil.
conceito, ele menciona o quê? O artigo 730 do Código Civil conceitua os contratos de transporte como sendo o pacto, ou seja, o contrato, pelo qual alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para o outro pessoas ou coisas. Até aí, tudo bem com o conceito. Mas nós temos também, no contrato de transporte, como foi falado, ele tem algumas hipóteses que ele precisa de autorização, permissão e concessão. Esses regimes, ele está previsto no artigo 731 do Código Civil, dizendo okay, que o transporte de coisas ou pessoas pode se dar em 3 regimes: autorização, permissão e concessão. Esses regimes eles vêm do direito administrativo, ou seja, é um direito em que o poder público concede a uma pessoa, a um terceiro, para que exerça esses serviços. A autorização, aqui no caso, é realizada com pessoa física ou jurídica por meio de ato administrativo. Veja, autorização não é um contrato. Por não ser um contrato, ele não precisa de licitação, todos aqueles procedimentos da área administrativa. Aqui é uma autorização que o órgão público faz, um órgão administrativo, ao qual ele vai permitir ao seu destinatário o exercício de uma competência que já detinha ou de um direito pré-existente. Por exemplo, serviços de telefonia, serviços de transporte, de entregas, seria uma autorização neste caso. A permissão, ela será realizada com pessoa física ou jurídica. Aí, no caso, a permissão, ela precisa de um contrato. Esse contrato é um contrato de adesão, ou seja, a parte contratada não vai poder ficar discutindo as suas cláusulas. E é um contrato pelo qual o governo transfere a terceiro a execução de um serviço público, para que este o exerça em seu próprio nome e por sua conta e risco, mediante tarefa paga pelo usuário em regime de monopólio ou não. Um caso bem comum são esses das rodovias, quando o governo dá a concessão, dá a permissão para que a pessoa explore. Daí ela recebe o pedágio e assim ela consegue fazer o serviço dela. Ou então em transporte de ônibus, isso foi boa, transporte de passageiros em ônibus. As pessoas pagam a tarifa, certo? E são transportadas de um lado para o outro, por conta e risco da transportadora, da empresa de ônibus, né? A concessão, ela pode ser realizada com pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Será realizado também por meio de contrato administrativo. A concessão é uma atribuição ou direito que o governo dá a indivíduo ou empresa para a exploração e execução de serviços de utilidade pública. Certo? Então, vejam que aqui no caso, também em alguns contratos de transporte, vocês terão que utilizar o direito administrativo também. Portanto, o transporte exercido em virtude de autorização, permissão ou concessão rege-se pelas normas regulamentares do direito administrativo e pelo que for estabelecido nos atos administrativos, sem prejuízo do disposto no Código Civil. O artigo 732 do Código Civil estabelece que os contratos são aplicáveis quando couber, desde que não contrariem as disposições do Código Civil ou de outras legislações específicas,
São aplicados tratados e convenções internacionais também. Por quê? Não podemos esquecer que nós temos transporte de mercadorias para outros países, as passagens, os passageiros também são transportados de um país para o outro, então, por isso que tratados e convenções internacionais também são aplicadas no que couber nos transportes. A natureza jurídica do contrato de transporte, conforme nós vimos, eles apresentam diferentes formas e naturezas, conforme seus objetos e relações que estão sendo envolvidas. No caso do transporte, tem-se um instrumento jurídico particular, utilizado para firmar uma obrigação de transporte mediante uma retribuição. De acordo com a doutrina, os contratos de transporte são considerados bilaterais ou sinalagmáticos, onerosos, comutativos, consensuais, típicos, de duração e não solenes. Bilaterais, conforme nós verificamos, eles também são chamados de sinalagmáticos. A bilateralidade se dá porque o contrato de transporte estabelece obrigações, direitos e deveres entre duas ou mais partes. Gera obrigações não só para o transportador, como para o transportado ou o dono da coisa transportada. É oneroso, pois visa ganho para ambas as partes. Ou seja, resulta em vantagem recíproca para todos os envolvidos. Os contratos são comutativos, ou seja, ambas as partes sabem desde o início quais são suas obrigações, sem que haja dependência de eventos futuros ou incertos. Ou seja, se eu estou contratando, eu sei que a minha obrigação é pagar, retribuir, né, para que uma coisa seja levada de um endereço ao outro. E o transportador, ele sabe que a obrigação dele é pegar aquela coisa ou pessoa e transportar incólume, ou seja, sem risco nenhum, até o local. É consensual. Por quê? Porque depende da vontade e se aperfeiçoam pelo livre acordo de vontades. As pessoas fazem o contrato bastando que eu estou de acordo com isso, paguei, recebi, também estou de acordo. Ele é típico. Por que é típico? Porque ele está nomeado no Código Civil. Você lembra que nós falamos que os contratos eles podem ser típicos e atípicos. Toda vez que for típico, é que ele está nominado no Código Civil. Veja que antes dessa forma, conforme nós falamos, não se podia atribuir tal natureza a esse tipo de contrato, ou seja, ele era um contrato atípico, o que permitia interpretações que assemelhavam esse instrumento aos contratos de depósito, de locação de serviços, de armazenamento, entre outros. Então, antes de 2002, a gente geralmente costumava adequar esse tipo de contrato em um desses outros contratos, dependendo do objeto. Depois de 2002, não, ele se trata de um contrato típico, então não tem mais essa discussão. É um contrato de duração. Por quê? Ele não prevê execução em ato imediato ou instantâneo. Por quê? Pelo contrário, as obrigações se estendem por um período e necessitam de certo lapso temporal para serem cumpridas. Você pega o objeto e leva, vai ser levado para outro canto. Então, não é imediato. Não solenes, por quê? Eles não precisam cumprir um ritual formal, tanto que eles podem ser, na maioria das vezes, principalmente de passagem de ônibus, ele é verbal. Outra tipificação mencionada no Código Civil diz respeito aos regimes de transporte cumulativo e sucessivo. O que seria um contrato cumulativo?
Esse contrato de transporte cumulativo, ele também é chamado de sequencial. Em suma, no transporte cumulativo, tem-se uma série de transportadores envolvida na movimentação de algo, de um ponto ao outro. Nesse caso, o caráter cumulativo decorre da responsabilidade compartilhada entre esses transportadores. Pode-se dizer que no transporte cumulativo há um único contrato que rege todas as relações, independentemente de haver mais de um transportador. No artigo 733 do Código Civil, são abordados contratos de transportes cumulativos, isto é, quando mais de um transportador contribui na movimentação de um mesmo objeto ou pessoa. Esse artigo dispõe que nos contratos de transporte cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelos danos nele causados a pessoas e coisas. Parágrafo 1º. O dano resultante do atraso ou da interrupção da viagem será determinado em razão da totalidade do percurso. Parágrafo 2º. Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária estender-se-á ao substituto. Da mesma forma, o artigo 756 do Código Civil, que trata do transporte de coisas, menciona sobre a responsabilidade solidária. Ele dispõe que, no caso de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem solidariamente pelo dano causado perante o remetente, ressalvada a apuração final da responsabilidade entre eles, de modo que o ressarcimento recaia, por inteiro ou proporcionalmente, naquele ou naqueles em cujo percurso houver ocorrido o dano. E o transporte sucessivo é aquele compartilhamento de responsabilidade estaria ausente. Ou seja, ainda que haja sucessão de transportadores, não existe, nesse caso, um contrato de transporte único. São vários contratos. E são vários contratos independentes que são formados. Então, por isso que é um transporte sucessivo. Vamos ver agora a responsabilidade civil. Geralmente a gente acha assim, não tem muito o que se ver nos contratos, principalmente de transporte. Uma coisa banal, pegou aquilo, entregou e tal. Mas existem obrigações, direitos e a responsabilidade civil. Como o contrato de transporte é um contrato de resultado, porque o transportador tem o dever de transportar a mercadoria incólume até a efetivação da entrega, sob pena de responder pelos danos da perda ou avaria, conforme dispõe o artigo 749 do Código Civil, que diz: o transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto. Portanto, em havendo a violação dessa obrigação contratual, terá a configuração de um dano à outra parte, e assim nasce o dever de reparar o dano ocasionado. Ao firmar contratos de transporte, o transportador pode assumir diferentes tipos de responsabilidades, com os seus empregados, com passageiros, com terceiros, com a coisa transportada. Então, assim, não é uma responsabilidade somente. O artigo 734 do Código Civil menciona: o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade. Ou seja, não adianta o transportador, colocar lá uma cláusula no bilhete ou em qualquer documento que entregue para outra parte, falando assim, eu me isento de responsabilidade, porque essa cláusula vai ser nula, certo? Ele não, a não ser que seja um motivo de força maior, porque se não for, ele é responsável pela bagagem, por tudo. A responsabilidade do transportador, ela é objetiva, ou seja,
ela é baseada na teoria do risco, isto é, não é necessária a prova de culpa, devendo-se apenas demonstrar o dano ocorrido e o nexo de causalidade para se ter direito à indenização. Sendo afastada essa responsabilidade, são tão somente quando houver prova de culpa exclusiva da vítima, ou, se for de força maior, ou de fato exclusivo de terceiro. Aí, nestes casos, em razão destes excludentes, estaria afastada a relação de causalidade e assim, por conseguinte, o dever de indenizar. Então, sempre lembrando, a responsabilidade do transportador é objetiva, não é necessária a prova da culpa. Só vai ser afastada se houver prova que a culpa, aquele dano só ocorreu por culpa exclusiva da vítima, um evento de força maior, ou um terceiro que não tinha nada a ver com a história, que apareceu ali e acabou causando o dano. Aí sim, é quebrada a relação de causalidade com o nexo e o transportador ficaria isento de indenizar. No caso de transporte de pessoas, uma vez que o transportador pode ser responsável por quaisquer danos aos passageiros ou às suas bagagens, ele também é responsável por eventuais atrasos, por ceder franquia de bagagem ou contratar seguro para os passageiros, entre outras responsabilidades. Tanto que, geralmente, quando você vai viajar, você está embutido ali no preço um seguro para os passageiros. Nesse caso, no transporte de pessoas, é cabível afirmar que a responsabilidade se estende à integridade física do passageiro e às condições acordadas com ele no momento da assinatura do contrato. Já no transporte de coisas, a responsabilidade do transportador está diretamente relacionada ao valor declarado no documento emitido no momento do recebimento da coisa que será transportada. Pode-se considerar ainda a responsabilidade do transportador guardar e garantir a integridade da coisa transportada. Por isso, quando você vai enviar algum objeto, remeter algum objeto, que lá pergunta o valor e o conteúdo. Às vezes você fala assim, é bobagem isso daqui. Não, porque se você colocar o valor declarado e for o valor do objeto, se por um acaso extraviar, então você tem direito à indenização. Oi, Gabriel. Boa noite, professora. Professora, eu tô com uma dúvida referente a essa questão do seguro aí. Que nem, é só para orientação mesmo. No caso, quando a gente vai. Que nem eu fui viajar ano passado, e aí eles oferecem a passagem com ou sem seguro. Esse com ou sem seguro deles cai no que então? Que eles oferecem? Aí no caso da pessoa, não, eu quero sem seguro, ela paga um pouquinho mais barato. Esse com ou sem seguro é um seguro mais específico ou eles meio que estão errados em cobrar esse seguro? É mais específico. Seria para quê? Questão de médico, hospital, para caso de alguma coisa que você precisar nesse meio tempo, longe da sua cidade, entendeu? Ah, tá, entendi. Obrigado, então. Então, pessoal, aí no caso, nós temos também a responsabilidade do navio ou embarcação transportadora. Quando que ela começa com a responsabilidade? Com o recebimento da mercadoria a bordo e ela cessa com a sua entrega à autoridade portuária no porto do destino ao costado do navio. Então, assim, o navio... Calma aí. O navio, ele acabou pegando a mercadoria, então, a partir do momento que a mercadoria entrou a bordo, ele já fica responsável, até ele entregar no porto. No caso de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem solidariamente pelo dano causado perante o remetente, ressalvada a apuração final da responsabilidade entre eles.
de modo que o ressarcimento recaia por inteiro ou proporcionalmente naquele ou naqueles em cujo percurso houver ocorrido o dano. Aqui nós também temos a solidariedade. Se no meio do caminho houver substituição de algum dos transportadores, a responsabilidade solidária estender-se-á ao substituto. Ou seja, ele vai assumir a responsabilidade por qualquer evento que possa ser ocasionado. O doutrinador Flávio Tartucci conceitua a responsabilidade solidária e objetiva nos contratos de transporte, tanto na modalidade simples, que é de apenas um transportador, quanto nos contratos com vários transportadores. E ele menciona o quê? Em complemento, o artigo 756 do Código Civil prevê que no transporte cumulativo, todos os transportadores respondem solidariamente. A regra deve ser aplicada tanto para o transporte de pessoas quanto de coisas, o que se pode ser retirado da análise do próprio artigo 733. Em casos tais, havendo danos a pessoas ou a coisas, haverá responsabilidade objetiva, pois a obrigação de cada transportador é de resultado, ou seja, com a cláusula de incolumidade, ou seja, deve entregar a coisa no exato do jeito que lhe foi entregue, certo? Atraso ou interrupção da viagem. O dano resultante do atraso ou da interrupção da viagem será determinado em razão da totalidade do percurso. Então, para você saber se haverá direito à indenização, então você tem que pegar o percurso todo e verificar qual foi o dano resultante desse atraso ou dessa interrupção. Portanto, como nós falamos, a natureza do contrato de transporte é de resultado, sendo a responsabilidade do transportador pela entrega incólume da mercadoria ao seu destino, ou seja, de responsabilidade objetiva, que responderá por eventuais danos que podem ser da ordem material, conforme estipula o artigo 750 do Código Civil, ou na esfera moral, conforme assegura tanto pela Constituição, artigo 5º, incisos 5 e 10, como pelo Código Civil, artigo 186 e 927. Ou seja, aqui, de ordem material, seriam os danos materiais ocorridos. Na esfera moral, os danos morais eventualmente sofridos. E pelo Código Civil, o artigo 186 estipula que todo aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem, mesmo que seja dano moral, tem o dever de indenizar pelo artigo 927. A seguir, nós vamos ver algumas peculiaridades, características do transporte de coisas e de pessoas. O transporte de pessoas, o transportador se compromete a conduzir o passageiro até um destino pré-determinado por itinerário também pré-acordado. O deslocamento do passageiro é, portanto, o objeto do contrato. Como já falamos, o contrato de transporte de passageiros é um dos mais recorrentes no dia a dia da maioria das pessoas. Isto porque, nesse tipo de transporte, mesmo bilhetes e passagens podem ter valor contratual. Um bilhete de transporte público urbano é o exemplo mais comum. O artigo 738, ele menciona que a pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes no bilhete ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço. Aqui nós traçamos, assim, de acordo com os artigos, alguns principais direitos e deveres dos passageiros. Ele tem o direito de rescindir o contrato de transporte antes do início da viagem, recebendo a restituição do valor pago, desde que tenha comunicado a rescisão ao transportador em tempo hábil,
para que esta passagem seja renegociada. É o que dispõe o artigo 740 do Código Civil. Se ele desistir da viagem, quando esta já foi iniciada, ele pode receber, então, a restituição de valor equivalente ao trajeto não percorrido, desde também que comprove que outro passageiro foi conduzido em seu lugar. É o que estipula o artigo 740, parágrafo 1º. Veja que ele não terá direito ao reembolso do valor da passagem o usuário que deixar de embarcar, isso salvo se provar que outra pessoa foi transportada em seu lugar. Tá bom, ele não apareceu, não foi, mas outra pessoa acabou indo no lugar dele. Ou seja, a transportadora, ela não teve nenhum prejuízo, então ela também pode, ele vai ter esse direito. É direito ainda do passageiro ter o transporte contratado concluído, mesmo que a viagem seja temporariamente interrompida por motivos alheios à vontade do devedor. E é dever do passageiro respeitar o horário estabelecido no contrato de transporte, bem como se sujeitar a outras regras definidas nesse documento ou afixadas pelo transportador em local visível. Veja que nesses casos de rescindir o contrato antes do início, depois, no meio, ele vai ter esse direito, mas também o transportador também tem o direito de reter até 5% do valor como despesa. É o que nós vamos ver quando chegar nos direitos e deveres do transportador. Aqui nós então vamos, sim, falar sobre os direitos e deveres dos transportadores de pessoas. É dever do transportador responder por quaisquer danos causados aos passageiros e às suas bagagens. Ele deve cumprir horários e itinerários previstos no contrato, inclusive bilhete de passagem, ou afixados em locais visíveis aos passageiros. Ele deve aceitar todos os passageiros, recusando apenas os que infringirem alguma outra regulamentação existente ou dispuserem de condições de higiene e saúde que não justifiquem o transporte. É dever do transportador concluir a viagem contratada, mesmo que esta seja interrompida por eventos imprevistos e contratempos alheios à sua vontade. Ocorrendo isso, o transportador deverá fornecer veículo de transporte de igual categoria para a conclusão da viagem, ou, com a anuência do passageiro, custear modalidade de transporte diferente, conforme o artigo 741 do Código Civil. Ainda acerca dos casos de interrupção, é dever do transportador custear e garantir condições de estadia e alimentação ao passageiro que aguarda novo transporte. Em caso de rescisão do contrato de transporte por parte do passageiro e havendo condições para reembolso, é direito do transportador reter até 5% do valor da restituição, a título de multa compensatória. É o que dispõe o artigo 740, no seu parágrafo 3º do Código Civil. Também é direito do transportador reter a bagagem ou outros objetos do passageiro com o intuito de garantir o pagamento do valor devido, quando este não foi efetuado no início ou durante o transporte. É o que prevê o artigo 742 do Código Civil. Transporte gratuito. Aqui nós temos um caso assim, que as pessoas falam assim, mas eu não estou pagando nada, então eu não tenho responsabilidade, né? Não estou recebendo nada. Mas existem algumas características que as pessoas devem tomar cuidado. Transporte gratuito. As regras do contrato de transporte, acima mencionadas, que nós falamos, não se aplicam aos casos em que o transporte é realizado por amizade ou cortesia, situação na qual o transportador não recebe qualquer tipo de vantagem, ou seja, a famosa carona. Essa circunstância está descrita no artigo 736 do Código Civil. Não se subordina às normas do contrato de transporte o feito gratuitamente por amizade ou cortesia. Só que existe o parágrafo único,
que diz o quê? Não se considera gratuito o transporte quando, embora feito sem remuneração, o transportador oferir vantagens indiretas. Exemplo, a pessoa pagou o pedágio, a pessoa auxiliou no combustível, ou fez alguma coisa, deu alguma coisa em troca. Não é mais gratuito, a pessoa oferiu alguma vantagem, embora não tenha remuneração, mas ela oferiu alguma vantagem direta. Então, neste caso, a pessoa responderia por eventual dano causado à pessoa que está transportando. Então, assim, se você está fazendo um favor, levando a pessoa de carona, tudo bem. Aconteceu alguma coisa, você não tem responsabilidade por estar transportando a pessoa. Agora, se você fez algum tipo de... A pessoa fala assim, não, eu vou colocar o combustível, eu vou pagar o pedágio, ou então nós vamos ratear. Então, aí, no caso, passa a ser um contrato de transporte. Outro exemplo também é nos casos das empresas, que às vezes têm ônibus à disposição dos seus funcionários. Os funcionários precisam pagar? Não. Mas a empresa é considerada transportadora? Sim. Por quê? Porque ela está levando os passageiros, levando os funcionários, para quê? Para que num tempo hábil eles consigam chegar na empresa e começarem a trabalhar. Então, ela estaria tendo uma vantagem indireta. É um benefício para ela, certo? Então, ela responde como transportador. A súmula 145 do STJ, ela diz o quê? No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Ou seja, aqui ainda tem uma outra exceção, que é aqui de acordo com o STJ, que é o quê? É simples cortesia, você não está tendo nenhuma vantagem. Só que você causou danos ao transportado por culpa grave ou dolo. Certo? Dolo, quando você teve a intenção de obter aquele resultado. Uma culpa grave, você não tinha a intenção de causar aquele dano, mas assumiu o risco. Falando assim, eu sei que pode acontecer, mas não vai acontecer, vamos embora. Então, nestes casos, de acordo com a súmula 145 do STJ, mesmo no transporte de cortesia, ele será civilmente responsável pelos danos causados. Tá? Então, precisa tomar um pouquinho de atenção quando a gente acaba oferecendo uma carona, né, que a gente acha tão normal. Então, agora mudando um pouco, nós vamos para a segunda espécie de transporte que o Código Civil traz. Primeiro foi o transporte de pessoas e agora o transporte de coisas. Diferentemente do que ocorre no transporte de pessoas, quando se trata de transporte de coisas, é comum que existam três partes envolvidas: o remetente, ou expedidor, o transportador e o destinatário. Cabe ressaltar que muitos doutrinadores não incluem o destinatário como parte do contrato de transporte, uma vez que ele não assume responsabilidades diretas, apenas recebe os efeitos do contrato. Mas isso é uma parte da doutrina, outra parte já inclui. Por sua vez, o transportador possui responsabilidade pré-determinada. Ela se estende do momento em que este recebe a coisa do remetente e segue até o instante em que esta é entregue ao destinatário. Outra particularidade desse transporte de coisas está no fato de que ele inclui todo tipo de coisa, que não as pessoas em si. Ou seja, o transporte de animais é considerado transporte de coisa, certo?
Aqui, direitos e deveres do remetente. Então, aqui nós estamos falando do transporte de coisas, então, é das pessoas que está enviando. Deve o remetente discriminar a coisa a ser transportada pela sua natureza, valor, peso e quantidade, evitando que se confunda. Ele deve indicar o destinatário final da coisa transportada, explicitando ao menos o nome e endereço dele. É dever ainda promover o correto acondicionamento da coisa a ser transportada em embalagem adequada. O transportador pode se recusar a realizar o transporte caso a embalagem seja inadequada ou ofereça riscos. É direito do remetente desistir do transporte da coisa e pedi-la de volta, ou ordenar que seja entregue a outro destinatário, desde que o transporte da mesma ainda não tenha sido concluído. Em caso de ocorrer a situação acima, é dever do remetente arcar com eventuais custas, perdas e danos advindos da contraordem. Direitos e deveres dos transportadores. É dever transportar a coisa ao destino acordado, tomando cuidado para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo previsto. É obrigatório também que o transportador se recuse a conduzir elementos cujo transporte ou comércio não sejam permitidos, ou que infringam alguma lei ou regulamentação vigente, conforme o artigo 747. Ainda deve o transportador emitir conhecimento da coisa recebida para transporte por meio dos dados que a identificam ou de documento descritivo específico para tal. É dever do transportador solicitar instruções ao remetente sempre que, por qualquer motivo, o transporte sofrer longa interrupção ou não puder ser feito. Da mesma forma, é dever do transportador zelar pela coisa enquanto o transporte seguir interrompido, podendo responder pelo seu perecimento ou deterioração. Caso deposite em juízo ou venda a coisa, frente à impossibilidade de concluir o transporte, é dever do transportador informar o remetente acerca da ação tomada. É direito do transportador ser indenizado quando os dados que identificam a coisa a ser transportada se mostrem inexatos ou a descrição fornecida em documento de conhecimento se revelar falsa, conforme artigo 745. Também é direito do transportador receber remuneração correspondente quando lhe couber a guarda em seu próprio depósito ou armazém de coisa a ser transportada. Portanto, aqui nesses direitos e deveres, se a pessoa, aqui no artigo 747, se ele souber tomar conhecimento de que o que ele está levando, por exemplo, é droga, alguma coisa assim ilícita, ele deve recusar, né? Sob pena de até responder por receptação, alguma coisa assim. Então, ele deve recusar esse transporte. Veja que então nós tivemos, esses são os principais direitos e deveres de transportadores e remetentes quando se trata do transporte. Veja, contudo, que o Código Civil não esgota essa matéria, pelo contrário. O Código de Defesa do Consumidor traz ainda outras diretrizes acerca do transporte, tanto de coisas quanto de pessoas. Faz-se necessário esclarecer ainda que, embora o destinatário não seja uma parte diretamente envolvida nos contratos de transporte, não deixa ele de ser mencionado no Código Civil. O artigo 752, por exemplo, estabelece situações em que o transportador é obrigado a dar aviso ou informar o destinatário sobre o transporte da coisa. E o artigo 754 diz que ficam estabelecidas circunstâncias de recebimento pelo destinatário e quando ele pode denunciar dano ou avaria na coisa recebida. Aqui é só a título de curiosidade, os contratos de transportes mais comuns no Brasil, o modo rodoviário, como todos nós sabemos, é o que se destaca. Segundo dados da Confederação Nacional de Transportes,
que divulgou em 2022, cerca de 64% de tudo que é produzido no país é transportado por essa via. Já no que diz respeito ao transporte de passageiros, em agosto de 2023, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, existiam mais de 1,04 milhão de motoristas habilitados para fazer esse transporte. Assim, está claro que os contratos de transporte mais comuns no Brasil são aqueles associados ao modal rodoviário. Nós também temos alguns exemplos de contrato que existe além do Código Civil, você deve aplicar outras leis. O transporte rodoviário de cargas, assim como os respectivos contratos atrelados a essa atividade, são regulados por legislação específica. No caso, estamos falando da Lei 11.442 de 2007, que, entre outros pontos, ela regulamenta as relações entre o transportador autônomo de cargas, a empresa de transporte rodoviário de cargas e eventuais cooperativas de transporte rodoviário de cargas. E também essa lei estabelece a não caracterização de vínculo empregatício entre os transportadores e as empresas contratantes, determina que o contrato de transporte deve conter explicitamente as informações de identificação das partes dos serviços a serem prestados e da natureza fiscal destes. Essa lei também dá à Justiça Comum a competência para julgar conflitos decorrentes desses contratos e define explicitamente as responsabilidades de transportadoras e empresas contratantes no caso de transporte rodoviário de bens. Aqui o contrato de transporte escolar. Os contratos de transporte escolar são um tipo de contrato de transporte de pessoas. Contudo, eles têm algumas especificidades, já que os passageiros transportados são, em sua maioria, menores de idade. Uma das principais diferenças em relação ao transporte de passageiros convencional é que, no transporte escolar, o transportador pode assumir responsabilidades relacionadas ao embarque e desembarque dos alunos, desde a residência até a escola. Além disso, esses contratos precisam ser feitos à luz das disposições gerais do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E, por fim, em se tratando de instituições de ensino público, os contratos de transporte escolar podem estar submetidos a procedimentos licitatórios, conforme determinado na nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133 de 2021. E também em legislações estaduais e municipais específicas. Nós também temos o contrato de agregamento de transporte. Nesses contratos de agregamento, são uma modalidade extremamente comum no transporte de cargas brasileiro. Neste modelo, as empresas de transporte garantem a prestação de serviços por meio de transportadores autônomos de cargas. Em geral, esses transportadores estão livres para firmar contratos de transporte com mais de uma empresa, assim como ocorre nos contratos de transporte rodoviários de cargas em geral. Os contratos de agregamento também estão regulados pela Lei 11.442 de 2007. Então, pessoal, isso daqui foi um apanhado sobre o contrato de transporte, tanto de pessoas como de coisas. Alguma dúvida a respeito, alguma pergunta? Se não tiver perguntas, então nós podemos passar para o contrato de seguro. Vejam que o assunto 5 lá no portal acadêmico trata do contrato de transporte de seguro, certo? Então, primeiro nós temos que ver o contrato de seguro antes de irmos para os exercícios. Então, vamos lá.
Então, conforme eu já havia mencionado, então agora nós vamos falar sobre o contrato de seguro. E também envolve vários outros tipos de contrato, como seguro de pessoa, seguro de vida, tal, conforme nós vamos verificar. Aqui, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, fiz aqui um pequeno resumo do surgimento do contrato de seguro no mundo. Veja que a ideia do seguro como fator de proteção diante das fatalidades da vida é muito antiga. Há muito tempo, o homem se preocupa em neutralizar os efeitos de um acontecimento que pode ocorrer ou não. Assim, é muito comum citar a esse respeito o exemplo dos cameleiros da Babilônia. Foi a partir do primeiro momento que que existia uma similitude entre esse contrato de seguro, mas não. Veja que há registro da existência de modalidade bem simples de contrato de seguro, firmado entre condutores de caravanas da Mesopotâmia, 2.250 anos antes da era cristã. Eles eram o quê? Isso era para proteção contra a perda de burros usados no transporte, quando esses eram vítimas de feras ou de ladrões. Veja que indo de uma cidade a outra, mas tendo que atravessar o deserto, numa viagem dessas que durava, digamos, semanas, perdiam-se, por exemplo, 12 camelos. Ao chegar a seu destino, os integrantes do grupo dividiam entre si os prejuízos, comprando novos camelos para os proprietários daqueles que faleceram ou foram perdidos. Aí, no caso, eles agiam ao mesmo tempo como seguradores e seguradora. A figura do prêmio, que é aquela contribuição que o segurado dá à seguradora, não existia naquela época. O prêmio, ele se confundia com a indenização. Outros historiadores apontam que foi no ano de 1347, depois de Cristo, quando se deu a realização do primeiro contrato de seguro, o qual era referente a um transporte de mercadorias entre Gênova e a ilha de Maiorca, e com o qual surgiu a primeira apólice de seguro. Mas esse primeiro contrato de seguro, firmado em 1347, em Gênova, na Itália, ainda não contava com a figura da seguradora como gerente do risco. E durante muito tempo, essa atividade, a atividade da seguradora, esteve vinculada a operações bancárias. As primeiras sociedades de socorros mútuos, embrião das seguradoras de vida, surgiram por volta do século XVII, justamente pela iniciativa de um banqueiro, o italiano Tonti. Daí o nome dessa sociedade, as Tontinas. De uma taberna e um jornal dedicados aos marítimos, fundados em 1690, veio a surgir a mais tradicional companhia de seguros do mundo. O seguro só se estabeleceu nas bases em que é conhecido atualmente na Inglaterra durante a Revolução Industrial, quando foram criadas as primeiras sociedades de seguro. A mais significativa delas foi a Lloyds. Por sua vez, no Brasil, o seguro ele surge e desenvolve-se com a fuga de Portugal ou vinda para o Brasil da família real, elevando então a colônia à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, e a abertura dos portos em 1808. Fatos que intensificaram a navegação e marcou o início do desenvolvimento brasileiro, pois até então não se podiam instalar indústrias nas terras coloniais. Todos os produtos manufaturados eram importados da metrópole. A primeira empresa seguradora aqui no Brasil foi a Companhia de Seguros Boa Fé, que surgiu no mesmo ano na Bahia, com o objetivo de operar no seguro marítimo. Neste período, a atividade seguradora era regulada pelas leis portuguesas. Assim, até a independência do Brasil, em 1822, todas as companhias seguradoras fundadas eram subordinadas às normas da Casa de Seguros de Lisboa. Porém, mesmo com a independência, as regras do seguro ainda seguiam a legislação portuguesa, que era sujeita às normas comerciais da Europa. A legislação interna
ou seja, brasileira, continuou precária até 1850. Em 1850, com a promulgação do Código Comercial Brasileiro, é que o seguro marítimo foi pela primeira vez estudado e regulado em todos os seus aspectos. Mas não foi só o segmento marítimo que foi afetado positivamente, com o surgimento de inúmeras seguradoras que operavam não só com o seguro marítimo, mas também com o seguro terrestre, sendo que em 1855 surge o seguro de vida aqui no Brasil. Com o crescimento do setor, as empresas de seguro estrangeiras começaram a ingressar no mercado brasileiro por volta de 1862, através de sucursais. Essas sucursais transferiam para o exterior as receitas obtidas pelos prêmios cobrados, gerando evasão de divisas. Assim, em 1895 foi criada a legislação tratando do assunto, determinando que parte dos recursos obtidos com os prêmios fossem necessariamente para reservas no Brasil, a fim de fazer frente aos riscos assumidos. Em 1901, é editado o Regulamento Murtinho, criando a Superintendência Geral de Seguros, subordinado ao Ministério da Fazenda, que servia para estender a fiscalização a todas as seguradoras. Em 1916, houve a promulgação do Código Civil Brasileiro, ocasião em que os seguros terrestres ganharam sua regulamentação específica em janeiro de 1917, com a entrada em vigor daquele referido código, que estabelecia regras gerais do contrato e definia as obrigações dos seguradores e dos segurados. Nesse Código Civil foram fixados os princípios do contrato de seguros e disciplinados os direitos e obrigações das partes, de modo a evitar conflitos entre os interessados. Foram esses princípios fundamentais que garantiram o desenvolvimento da instituição do seguro. Em 1929, surgiu a criação da Sul América Capitalização S.A. Em 1939, o governo criou, então, o Instituto de Resseguros do Brasil, hoje denominado IRB Brasil Resseguros S.A. Desde então, as entidades seguradoras passaram a ressegurar no IRB as responsabilidades que excedessem sua capacidade de retenção própria, que através da retrocessão passou a compartilhar o risco com as sociedades seguradoras em operação no Brasil. A função inicial do IRB, que detinha um monopólio do resseguro no Brasil até 2007, era proteger as seguradoras nacionais por meio de pulverização de risco por resseguro automático e reter o valor dos prêmios no Brasil. Em 66 foi criada a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, e a SUSEP ela funciona como órgão controlador e fiscalizador da constituição e funcionamento das sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência privada. Em 1966 foi publicado o Decreto-Lei 73, que reformulou a política de seguros no Brasil e criou o Sistema Nacional de Seguros Privados, constituído pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, Superintendência de Seguros Privados, Instituto de Resseguros do Brasil, sociedades autorizadas a operar em seguros privados e corretores habilitados. Esse decreto-lei, na época, foi considerado uma referência em termos de legislação. Lembrando que as companhias de seguro devem obrigatoriamente possuir a forma de sociedades anônimas, sendo essas obrigadas a constituir e manter um capital social mínimo representado por ações nominativas. Em 1968, é fundada a FENACOR, Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de capitalização de previdência privada das empresas corretoras de seguros e de resseguros. Essa entidade é capaz de representar, junto às entidades governamentais, do Legislativo e Executivo, os interesses dos corretores de seguro e, no geral, do mercado e consumidores na formulação das políticas relacionadas à atividade de seguro. Em agosto de 2008, foi criada a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Em junho de 2012, a SUSEP iniciou a normatização e a regulamentação do microseguro. Em 2015, o Código Civil de 1916 foi revogado e promulgado outro Código Civil, onde continua, nesse código, trazendo a regulamentação dos contratos de seguro no Brasil. Ressalte-se que cabe às federações a execução das funções e o desenvolvimento de ações no interesse específico das áreas representadas. Ou seja, a FENSEG, Federação Nacional de Seguros Gerais, atua na área de seguros. A FENAPREV, Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, atua na área de previdência complementar aberta. A Federação Nacional de Saúde Suplementar atua na área de saúde suplementar complementar privada. E a FENACAP atua na área de capitalização. No Brasil, a intermediação entre seguradora e segurado é feita obrigatoriamente por corretores de seguros certificados pela FUNENSEG, relação que tem mudado rapidamente com o advento da internet, proporcionando maior acesso à informação pelos clientes, além de cotações e comparações mais rápidas entre diversas seguradoras. Então, diante desse apanhado de informações, nós temos o quê? Que no Brasil, a legislação aplicável aos contratos de seguro, a legislação básica é o Código Civil de 2002. Gente, 2022, hein? 2002, entre os artigos 757 a 802 do Código Civil. Nós temos ainda o Decreto-Lei número 73, de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências. Veja que o artigo 1º desse decreto-lei diz o quê? Que todas as operações de seguros privados realizadas no país ficarão subordinadas às disposições do presente decreto. E também não podemos esquecer que, se caracterizada a relação de consumo, aplica-se também o Código de Proteção e Defesa do Consumidor aos contratos de seguro. Mas o que seria um contrato de seguro? Ele consiste num acordo por meio do qual o segurador se compromete a garantir ao segurado a indenização contra eventuais riscos referentes a uma pessoa ou coisa em caso de ocorrência de um sinistro. Caso o evento pré-determinado e inserido na cobertura do seguro, chamado sinistro, realmente ocorra, a seguradora deve pagar uma determinada indenização em favor do segurado. Sinistro é todo tipo de ocorrência previsto em um contrato de seguro, seja residencial, de automóvel ou outro. Essa ocorrência é de natureza súbita, involuntária e imprevista, e pode incluir acidente de trânsito, incêndio acidental, roubo, danos por forças de natureza e outros eventos. Em decorrência do contrato, não pode esquecer que o comportamento de ambas as partes deve ser pautado nos princípios da probidade e boa-fé. Isso significa que o segurador somente poderá ser liberado da obrigação de pagamento da indenização caso reste comprovado que o segurado agiu com dolo ou má-fé. Veja ainda que, em caso de omissão dos fatos ou falsidade na hora de colocar os fatos, o segurado estará faltando com um dever da boa-fé. Nestes casos, o segurado poderá ser penalizado em não receber o valor da indenização, caso tenha agido de má-fé e a seguradora descubra a verdade, mesmo se o risco estiver devidamente coberto pelo seguro. Ou seja, havendo má-fé do lado do segurado, ele não vai receber. As partes no contrato de seguro, nós temos a seguradora e o segurado. A seguradora é a entidade autorizada pelo governo federal que suporta o risco, assumindo mediante recebimento de valor periódico e moderado, que é denominado prêmio, e obriga-se a pagar uma indenização caso ocorra um sinistro. E o segurado, quem tem interesse direto na conservação da pessoa ou coisa,
pagando o prêmio em troca do risco da seguradora. Para a SUSEP, contrato de seguro é um contrato que estabelece para uma das partes, denominada sociedade seguradora, a obrigação de pagar determinada importância no caso de ocorrência de um sinistro a outra parte, denominado assegurado, desde que este tenha efetuado previamente o pagamento de uma quantia denominado prêmio. O contrato é constituído de 2 documentos principais, a saber, a proposta e a apólice. Na proposta, o candidato ao seguro fornece as informações necessárias para a avaliação do risco e, caso a sociedade seguradora opte pela aceitação do mesmo, é emitida a apólice formalizando o contrato. Então, no contrato de seguro, nós temos a proposta e a apólice. A proposta: o candidato ao seguro fornece todas as informações. E a seguradora verifica se aceita ou não. Aceitando, é emitida a apólice do seguro. Então, nunca esquecer que nós, no contrato de seguro, nós temos esses dois documentos principais. E a classificação do contrato de seguro? Parte da doutrina civil classifica o seguro como um contrato bilateral e oneroso, ou seja, por gerar obrigações recíprocas para ambas as partes, segurado e segurador. Normalmente, quando fala-se em dever de indenizar, se lembra dos direitos, mas o contrato de seguros contém outras obrigações. Então, ele é bilateral e oneroso. Ele é aleatório, ou seja, não há equivalência entre as prestações. O segurado não antevê o que receberá em troca do prêmio. A avença, segundo essa mesma doutrina, seria sempre aleatória em relação ao segurador, porque ele poderia ou não pagar a indenização, dependendo ou não da ocorrência do risco. Por isso que é um contrato aleatório. Você faz o seguro, mas geralmente você torce para que você não seja... não vá receber nenhuma indenização por aquilo. Você faz por uma segurança, mas você espera que aquele evento não aconteça. Então, por isso que é um aleatório. Se ocorrer o evento, o sinistro, aí sim você será indenizado. O contrato de seguro é obrigatório a sua forma escrita, ou seja, ele é um contrato formal. Não existe contrato de seguro verbal, porque ele precisa ter, como nós falamos, a proposta e a apólice. Então, são formas obrigatória escrita. De adesão. Não há possibilidade de discussão das cláusulas estabelecidas pela seguradora. Você vai discutir quanto você vai querer pagar, o que você quer incluir, mas muitas cláusulas ali você não tem possibilidade, então é um contrato de adesão. Outra classificação muito pertinente é que divide os contratos de seguro em 2 modalidades, seguros em grupo e seguros individuais. Os contratos de seguro também são classificados em facultativos e obrigatórios. Em regra, grande parte das apólices feitas no país apresenta a contratação de seguro como sendo facultativa. Portanto, ninguém é obrigado a fazer seguro de tudo. Você faz se você quiser. Só que a lei prevê a obrigatoriedade na contratação de alguns tipos especiais de seguro. Por exemplo, o artigo 20 do Decreto-Lei 73 de 66, que trata do Sistema Nacional de Seguros Privados, estabelece um rol de seguros que são considerados obrigatórios. Por exemplo, o seguro obrigatório de responsabilidade civil dos transportes em geral, o seguro obrigatório de responsabilidade civil do
do construtor de imóveis em zonas urbanas por danos a pessoas ou coisas. Só para esclarecer, esse seguro obrigatório de responsabilidade civil dos transportadores, é ele, o transportador, que faz, certo? Para, caso ocorra algum evento, ele possa se socorrer desse seguro. Também nós temos o seguro obrigatório de responsabilidade civil do construtor de imóveis em zonas urbanas por danos a pessoas ou coisas. Nós temos o seguro obrigatório de transporte de bens pertencentes a pessoas jurídicas, o seguro obrigatório de danos pessoais a passageiros de aeronaves comerciais e de responsabilidade civil do transportador aeronáutico. Nós temos o seguro rural obrigatório. Nós temos seguro obrigatório contra riscos de incêndio de bens pertencentes a pessoas jurídicas. Nós temos o seguro obrigatório de garantia do cumprimento das obrigações do incorporador e construtor de imóveis e de garantia de pagamento a cargo do mutuário. Nós temos o seguro obrigatório de bens dados em garantia de empréstimos ou financiamentos de instituições financeiras públicas. Por isso que quando, às vezes, a pessoa pega um empréstimo ou financiamento de imóveis, instituição financeira, e o contratante acaba falecendo, é quitada aquela parte. Por quê? Porque foi feito um seguro obrigatório. Aqui também nós temos o seguro obrigatório de edifícios divididos em unidades autônomas, que são os apartamentos, salas, né? E o seguro obrigatório de crédito à exportação. Veja que ao longo do tempo, outras leis também foram publicadas e estabeleciam a obrigatoriedade de alguns seguros. Só que também acabou mudando. Veja o seguro DPVAT. Ele foi criado pela Lei 6.194 de 1974 e tinha o principal intuito de proteger as vítimas de acidentes de trânsito ocorridos em todo o país, independentemente da existência de culpa. Porém, o Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão ligado ao Ministério da Economia na época, aprovou em 17 de dezembro de 21 a medida que isenta os motoristas do pagamento de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos em 2022. Aqui não é nem o segundo ano, já é o terceiro ano que já deixa de ser cobrado, né? A gente não sabe até quando, mas por enquanto nós não temos mais a obrigação de pagar o DPVAT. Nós temos também o seguro DPEM, danos pessoais de embarcações ou suas cargas. Esse tipo de seguro, cujo objetivo é oferecer cobertura de vida e acidentes pessoais a pessoas, transportadas ou não, inclusive aos proprietários, tripulantes e condutores das embarcações e seus respectivos beneficiários. É importante mencionar ainda que essa cobertura independe do fato de a embarcação estar em operação ou inativa. Então, veja que, e nós temos também o seguro habitacional, que consiste em uma verdadeira garantia do crédito imobiliário, ou seja, toda compra de imóvel realizada pelo sistema financeiro de habitação, que é um sistema público de facilitação de crédito para comprar casa própria, precisa de um seguro habitacional. E mesmo compras que acontecem fora do sistema financeiro de habitação também o utilizam. Trata-se de um contrato que é firmado entre o segurado e a instituição financeira, que oferece o financiamento de um imóvel, como forma de garantir a quitação dos débitos daquele bem, em caso de morte ou situação de invalidez permanente que acometa o mutuário. Nesse sentido, eles e seus beneficiários continuarão vivendo na residência enquanto a dívida é quitada. O seguro habitacional visa proteger o imóvel em caso de danos físicos. Isso é possível graças às coberturas previstas na apólice, que garantem a proteção do bem em casos de desastres como incêndio, quedas de raio, desmoronamento, alagamento, explosões e etc. O contrato de seguro, ele tem alguns elementos essenciais, alguns requisitos.
Então, ele necessariamente ele deve conter o objeto sujeito a risco, os riscos prováveis, o prêmio e a indenização que compense os prejuízos experimentados em caso de concretização dos riscos temidos. O prêmio é uma contribuição periódica, determinada e moderada, fixada pelas partes, que é pago pelo segurado em troca do risco assumido pela seguradora. O risco é um evento futuro e incerto de acontecer, que tem a capacidade de causar prejuízos e prejudicar os interesses do segurado. A sua ocorrência enseja o pagamento de indenização pela seguradora. Indenização. Aqui eu esqueci. Indenização é a importância a título de compensação e reparação que é paga pela seguradora ao segurado, como forma de recompor o prejuízo econômico sofrido e decorrente do risco assumido no contrato. Para isso, é preciso comprovar a ocorrência do fato e a prova do dano. A apólice é o documento que comprova o contrato. Por vezes, é considerado o próprio contrato em si. Ele comprova a existência do acordo e a existência da obrigação de pagamento do prêmio pelo segurado e o dever de eventual indenização pela seguradora. Como a apólice é um instrumento muito importante, vamos falar um pouquinho mais sobre ela. O nosso ordenamento jurídico, no artigo 758 do Código Civil, estipula que o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. A apólice, no caso, é um documento que formaliza o contrato de seguro, discriminando as coberturas contratadas. A emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita, com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. A apólice é um documento emitido pela seguradora no momento da contratação de um produto ou serviço. Ela nada mais é do que um contrato onde deve conter todas as informações pertinentes na relação entre segurador e segurado. A apólice, ou então o bilhete de seguro, serão nominativos, ou seja, serão nominados o beneficiário para alguém, ou a ordem, ou então ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário. No seguro de pessoas, a apólice ou bilhetes não podem ser ao portador, ou seja, devem ser sempre nominados o favorecido. Não esquecendo que ainda deve constar no contrato os direitos e deveres das partes contratantes nas condições gerais e especiais. Agora, quais são os elementos de uma apólice? Em uma apólice de seguro devem constar, como nós vimos, todas as informações relativas ao contrato e aos envolvidos no acordo. Isso inclui nomes, dados das partes, valor segurado, coberturas contratadas e outras condições contratuais, como vigência, prazo para pagamento da indenização, o valor do prêmio, responsabilidade de cada parte, etc. Importante observar que a apólice de seguro automotivo prevê alguns casos que não estão cobertos pelo seguro, decorrente de duas situações, como os riscos excluídos, catástrofes de caráter social, como guerra e rebelião, uso indevido do veículo em competições, por exemplo, rachas, e desobediência das leis de trânsito. E há também a possibilidade de perda de direitos no caso em que o segurado mente ou omite informações, ou seja, o motorista que dirige o automóvel não foi mencionado no contrato ou não tem carteira de habilitação, por exemplo. Se acontecer alguma coisa, ele vai perder o seu direito. As apólices, elas podem ser classificadas quanto à titularidade,
ou seja, elas podem ser nominativa, a ordem ou ao portador, conforme nós vimos. Nominativa, menciona o nome da seguradora, do segurado e do beneficiário. Quando ela for uma apólice à ordem, ela é transmissível por endosso, ou seja, quando você colocar lá o nome da pessoa, ela é transmissível. Você assina e passa para frente. Ao portador, transferível por simples tradição, ou seja, você simplesmente entrega a apólice e a pessoa que tem a apólice tem direito de receber. Essa, ao portador, ela é inadmissível em seguro de vida. Seguro de vida. Quanto ao risco, ela pode ser, a apólice pode ser específica, plurima ou aberta. Específica, você faz a apólice somente para um risco. Plurima, vários riscos em um mesmo contrato. E aberta, o risco se desenvolve ao longo da atividade. Quanto à substituição, ela pode ser simples, flutuante. Simples, o objeto é determinado sem possibilidade de substituição. E flutuante, coisa segurada, a coisa segurada é substituível. Então, por isso que ela é denominada de flutuante. E como que se extingue este contrato? Ele pode ocorrer por decurso do prazo estipulado, geralmente é por 1 ano que você faz o seguro, né? No caso de seguro de automóvel, seguro de residência, daí você faz por chegou no prazo, não aconteceu ou não aconteceu, acabou o contrato. Então, pelo decurso do prazo estipulado no contrato, a vigência. Pelo distrato, ou seja, as partes resolvem de comum acordo encerrar o contrato. Inadimplemento de obrigação legal, ou seja, o segurado deixou de pagar a sua contraprestação. Superveniência do risco, o contrato perde o objeto e a seguradora paga a indenização. Então, daí, acontecendo o risco, a seguradora pagou a indenização, extinto também está o contrato. A cessação do risco também extingue o contrato. E quando houver nulidade? Veja que nulidade, nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário ou de representante de um ou de outro. Então, havendo nulidades, o contrato também de seguro estará nulo. Aqui veja que o que é uma franquia de seguro? Geralmente na apólice está lá franquia, né? Então, a franquia de seguro é a contrapartida do segurado, ou seja, é uma participação financeira obrigatória que deve ser paga em caso de sinistro. Não importa qual é o bem segurado, qual a corretora que você contratou ou qual a seguradora responsável. Todo seguro vai ter uma franquia de seguro a ser paga pelo segurado. Veja que na perda total do carro, também conhecida simplesmente como PT, acontece quando o custo do conserto do mesmo, após um acidente, é superior ao percentual de seu valor previsto na apólice. Ou seja, nos casos em que a reparação é maior que 75% do preço de mercado, pela tabela FIPE, a seguradora declara a perda total do carro. E o que seria a franquia reduzida a 50%, que também nós, em algumas apólices, principalmente de automóveis, né? Apólices de seguro, existe lá a franquia reduzida a 50%. Na franquia reduzida, significa que a franquia será mais barata, normalmente 50%, e o seguro anual um pouco mais caro.
A franquia normal ou obrigatória significa uma franquia média de 100%, e o valor do seguro anual um pouco mais barato se comparado com a franquia reduzida. Aqui é uma forma da seguradora contratar com o segurado. Você quer uma franquia 100%, o seu seguro, o valor do seguro anual, então é um pouquinho mais barato. Ah, você quer uma franquia reduzida caso aconteça algum sinistro? Tá, então você vai pagar um pouquinho mais caro no seu valor anual do seguro. E ainda, importante também termos sempre em mente a diferença entre prêmio e indenização. Prêmio e indenização podem soar até iguais, mas no mercado de seguros são opostos. O prêmio é o cliente que paga, a indenização é o que ele recebe. Em outras palavras, o prêmio é o preço pago pelo seguro, aquele valor que uma pessoa deve pagar para poder contratá-lo. Esse é o prêmio. E a indenização é aquele valor que ela vai receber caso o sinistro ocorra. E o que é capital segurado? Outra nomenclatura. É o valor máximo de indenização que o titular de um seguro ou seus beneficiários podem receber caso ocorra um sinistro. Ou seja, caso algum dos eventos previstos no contrato do serviço venha a acontecer, nós temos então que o capital segurado é aquele valor máximo que a pessoa vai receber. As coberturas mais comuns de seguros são seguro de vida, seguro funeral, seguro de acidentes pessoais, seguro-desemprego, e aí vai em diante, né? O seguro de vida. O seguro de vida, ele consiste no contrato realizado entre uma pessoa física e a seguradora, com o objetivo de garantir proteção financeira aos familiares e dependentes, caso o segurado venha a falecer ou fique impossibilitado de exercer as suas funções, como no caso de situações de invalidez permanente ou uma doença grave. Veja que, nesse sentido, o valor das prestações e de taxas cobradas varia conforme a quantidade e o tipo das coberturas contratadas. Na verdade, o seguro de vida é calculado levando em consideração principalmente a idade dos segurados. Isso porque a maioria das empresas costuma apontar limitações e restrições aos contratados que contam com mais de 65 anos. Alguns começam a impor, inclusive, mais ressalvas a partir dos 60 anos. Tá? Embora que eu acho que com isso, com o tempo, deve mudar um pouquinho, porque hoje a longevidade está maior, né? Mas, por enquanto, eles ainda fazem esses obstam, né? Os beneficiários no seguro de vida são escolhidos de maneira livre. Da mesma forma, a sua substituição por outros não encontra restrições e pode ser feita quantas vezes o contratado quiser e achar necessário e conveniente. Ou seja, fez um seguro de vida, colocou X como beneficiário, passou algum tempo, não quero mais essa pessoa como beneficiário se acontecer alguma coisa, eu quero agora Y. E é só ir lá e modificar, tá? Entretanto, caso não haja indicação dos beneficiários na apólice, ficará estabelecido que a metade do capital devido será paga ao cônjuge que não esteja separado judicialmente, enquanto o restante será dividido entre os herdeiros do segurado, levando em conta a ordem de vocação hereditária, salvo no caso em que o seguro de vida tenha sido realizado como forma de garantir o pagamento de uma dívida, como um empréstimo pessoal. O seguro não será pago se o segurado falecer de morte voluntária nos 2 primeiros anos de vigência do contrato, por exemplo, um suicídio, um duelo, ou quando o beneficiário é o assassino do segurado. Portanto, eu sou beneficiária de um seguro, eu vou lá e mato
o segurado. Então, eu não tenho direito também. Então, o seguro não será pago. E também, se a pessoa fez um seguro dentro desse prazo, nos 2 primeiros anos, se ela vier a cometer um suicídio, ela também não terá, a família também não terá direito. Seguro sobre a vida de outrem. O proponente é obrigado a declarar um interesse em preservar a vida do segurado, seja seu cônjuge, ascendente ou descendente. Não indicado o beneficiário, metade do capital segurado será pago ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros. A indicação do convivente é válida se ao tempo do contrato o segurado era separado, de fato ou judicialmente. Seguro de dano. A garantia prometida não pode exceder o valor do interesse segurado. A indenização não pode ultrapassar seu valor no momento do sinistro e nunca o limite máximo da garantia fixada na apólice. No seguro de coisas transportadas, a garantia se inicia no momento em que o transportador as recebe e termina com a entrega. Não se inclui na garantia sinistro provocado por defeito próprio da coisa segurada, não declarado. O seguro de dano serve para garantir a indenização em razão de danos que uma coisa ou um bem imóvel ou imóvel pode sofrer. Já o seguro de pessoa serve para garantir a indenização em razão de danos que a própria vida ou a integridade física do segurado pode sofrer. Então, sempre quando vocês ouvirem seguro de pessoa, é quanto à integridade física ou a própria vida do segurado. Seguro de dano é em razão dos danos que uma coisa ou um bem móvel ou imóvel pode sofrer. Isso é uma pequena diferença entre eles. Nós também temos o seguro patrimonial. O seguro patrimonial tem como intuito oferecer proteção sobre as posses do segurado, pessoa física e os bens corporativos de uma empresa, em caso de danos passíveis de causar sérios prejuízos, independentemente do segmento. As coberturas são flexíveis e podem ser personalizadas conforme as necessidades da empresa. Seguro-saúde. O seguro de saúde garante o acesso a cuidados de saúde que carecem no serviço público. Nesse sentido, o contrato tem como objetivo cobrir as despesas de saúde de acordo com as coberturas previstas na apólice. Entretanto, há limites para essa cobertura. Em regra, o contrato de seguro de saúde não cobre doenças profissionais e acidentes de trabalho, doenças pré-existentes, doenças no sistema nervoso e quadros psiquiátricos, patologias resultantes do uso de substâncias como álcool ou drogas, lesões resultantes da participação em competições esportivas, fecundação artificial, transplantes, cirurgias e tratamentos de estética e plástica. Então, até aqui nós falamos sobre o seguro. Na introdução do nosso tema de seguro, nós falamos algumas vezes em resseguro. Mas o que é o resseguro? Denomina-se resseguro a operação na qual um segurador transfere a outro, total ou parcialmente, um risco assumido através da emissão de uma apólice ou um conjunto delas. Ou seja, você contrata uma seguradora, essa seguradora vai contratar uma outra e vai transferir, total ou parcialmente, aquele risco que ela assumiu. De acordo com a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, o resseguro consiste na operação de transferência de riscos de uma cedente, que é a seguradora, com vistas à sua própria proteção para um ou mais resseguradores, através de contratos automáticos ou facultativos. O resseguro, na realidade, é o seguro da seguradora. De forma geral, os seguros têm o objetivo de pulverizar os riscos aos quais estão submetidos os segurados. Via de regra, essa transmissão é feita apenas para uma companhia seguradora, que é quem, ao emitir a apólice, assume tais riscos e garante a proteção do segurado.
No caso de a seguradora assumir tantos riscos diferentes e ela tiver excesso de perda em uma apólice, existe uma forma dessas empresas diluírem tal responsabilidade, que é com o resseguro. Veja que a vigência de um contrato de resseguro não segue um padrão, sendo esse prazo estabelecido para cada contrato especificadamente. E quem pode oferecer um resseguro? Tecnicamente, o resseguro é um contrato que visa manter a solvência dos seguradores, através da diluição dos riscos, quando há a possibilidade de sinistralidade muito grande, como na ocorrência de grandes tragédias, por exemplo. Em alguns casos, por força de contrato ou regulação, o resseguro passa a ser obrigatório. Veja também que, com o fim do monopólio, o mercado brasileiro de resseguros foi aberto em 2008 e cresceu rapidamente, sendo hoje um nicho que movimenta bilhões de reais por ano. A legislação brasileira sobre o tema determina, principalmente pela Resolução 16807, prevê 3 modalidades de ressegurador. Nós temos o ressegurador local, o admitido e o eventual. Local é o ressegurador sediado no país, sob a forma de sociedade anônima, que tem como objetivo exclusivo a realização de operações de resseguro e retrocessão. Retrocessão, outro tema que nós vamos ver no próximo slide. Admitido. Ressegurador admitido é aquele sediado no exterior, com representação no país, que atende às normas previstas e foi cadastrado como tal na SUSEP, para realizar operações de resseguro e retrocessão. Eventual é uma empresa resseguradora estrangeira, sediada no exterior e sem escritório de representação no país, que atende às normas previstas e foi cadastrada na SUSEP para realizar operações de resseguro e retrocessão. Então, mas quem vai escolher essa resseguradora será a seguradora. As resseguradoras com sede em paraísos fiscais, entretanto, não estão autorizadas a operarem no Brasil. Quem pode contratar um resseguro? De acordo com a legislação, sociedades seguradoras podem contratar diretamente o resseguro. No entanto, a Resolução 380/2020, que inclusive causou bastante polêmica, ampliou a possibilidade de contratação direta também para entidades de previdência e operadoras de planos de saúde. E como que se contrata um resseguro? Veja que o resseguro é um instrumento garantidor da seguradora e não do segurado inicial. Sendo assim, não pode ser contratado por qualquer empresa. O contrato de resseguro pode ser feito tanto para cobrir um determinado risco isoladamente, ou seja, facultativo, quanto para garantir todos os riscos assumidos por uma seguradora em um ramo de seguros ou em uma determinada carteira. Seria, então, um resseguro automático. Tanto o resseguro automático quanto o facultativo podem ser ou não proporcionais. O proporcional tem como principal característica o fato de que o segurador direto em um ou mais resseguradores participam do mesmo risco, dividindo prêmios e sinistros, conforme o percentual negociado no contrato. Então, a diferença entre seguro e resseguro. Os dois contratos, seguro e resseguro, são independentes juridicamente, embora a existência do último, ou seja, do resseguro, decorra do primeiro, ou seja, só vai haver um resseguro se houver um seguro. No Brasil e internacionalmente, o segurado da apólice original não participa diretamente do contrato de resseguro, já que a negociação é feita entre segurador e ressegurador. Ou seja, seguro, segurado e seguradora. Resseguro, seguradora e a resseguradora. Aqui nós temos também o cosseguro. Um cosseguro é um seguro realizado por 2 ou mais seguradoras referente ao mesmo risco.
O cosseguro pode ser definido como uma simultaneidade de seguros sobre o mesmo objeto, desde que não ultrapassem somados o valor deste, de maneira que várias seguradoras dividirão o valor do bem, segurando parte desse valor. É então uma modalidade de seguro múltiplo, há uma pluralidade de seguradores referentes ao mesmo risco. Veja então que na anterior, no resseguro, você fazia um seguro e a seguradora fazia um resseguro sobre aquele seguro. Aqui no cosseguro, não. Duas ou mais seguradoras têm um risco e elas fazem o seguro sobre o mesmo risco. Então, qual a diferença entre cosseguro e resseguro? Em outras palavras, o resseguro é um contrato pelo qual uma seguradora transfere parte dos seus riscos assumidos a empresas especializadas, enquanto o cosseguro é forma de divisão de riscos assumidos entre duas ou mais seguradoras para fortalecer garantias a todos os participantes. E, além disso, nós temos, então, a retrocessão. E o que é a retrocessão? É o resseguro do resseguro. Ou seja, a companhia resseguradora devolve às seguradoras parte do risco assumido. De acordo com a Superintendência de Seguros Privados, a retrocessão pode ser definida como uma operação feita pelo ressegurador e que consiste na cessão de parte das responsabilidades por ele aceitas a outro ou outros seguradores, sendo, em resumo, o resseguro dos resseguradores. Ou seja, como nós vimos, ninguém quer ficar com o prejuízo. Todo mundo querendo se segurar de alguma forma. Então, com isso, nós vimos o contrato de seguro também. Resseguro, retrocessão, vocês vão ouvir algumas vezes essas palavras também. Então, o seguro. Então, por isso que foi passado para vocês esses temas. Diante do horário, nós não vamos nem começar a fazer os exercícios, a não ser que vocês queiram. Porque eu estive pensando o seguinte, vocês fariam os exercícios, esse desafio, como ele não vai ser mais, ele não vai entrar mais no portfólio, a partir do 5º, né? Que é esse assunto de hoje, então eu sugeriria vocês fazerem, responderem as perguntas, e amanhã, no início da aula, a gente já conferiria tanto o desafio quanto os exercícios e passaria. Tá. Talvez aqui dá tempo da gente só falar alguma coisa, mas não corrigir nem o desafio e nem os exercícios hoje. O que vocês acham? Vocês deixam tudo, querem que deixe tudo para amanhã, ou a gente já parte para verificar os inícios lá do portal? Ou se você, antes disso, né, vocês têm alguma dúvida, alguma questão sobre o contrato de seguro? O Gabriel está falando que pode ser amanhã. Mais alguém? O Adam também. Então, beleza. Se todos estão de acordo, então, porque hoje também foi um monte de conceitos e 2 contratos de uma vez, né, que é o contrato de transporte e de pessoas, o contrato de transporte de pessoas e coisas e o contrato de seguro. Então, vamos fazer assim. Amanhã, na hora que iniciar a aula, a gente
entra direto pelo portal e fazemos o desafio, o infográfico e a prática e os exercícios referentes ao contrato de transporte e de seguro. E também vai ser bom, porque daí vocês conseguem responder as questões e dúvidas, a gente já sana as dúvidas amanhã, certo? Então é isso, pessoal. Marcos, eu sou meia ruim de informática. Ah, pois um negocinho ali que eu não entendi o que é. Olha, eu com a informática, esses emojis, essas coisas, às vezes eu fico olhando assim até eu entender, mas tudo bem. É só continência, professora. Ah, é porque apareceu só um quadradinho aqui, não consegui ver o que era. Bom, mas... então tá bom, então. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Então vamos encerrar e amanhã a gente continua com isso. Mas, por favor, fazem os exercícios, porque daí a gente consegue discutir as questões e o desafio também. O desafio acho que faz 4 perguntas, e é interessante. Daí a gente confere, e se tiver alguma dúvida ou algum esclarecimento, vocês anotem aí, que daí amanhã a gente já tenta sanar, tá bom? Então, boa noite a todos. Obrigada pela companhia e até amanhã, se Deus quiser.